E aí, galera, tudo bom com vocês? Eu sou Alexia Lete, caso você não me conheça, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Mais um vídeo aqui sobre o Michael Jackson. Caso você não saiba, eu estou fazendo uma sequência de vídeos sobre a vida do Michael Jackson, nos preparando aí para o lançamento do filme biográfico do cantor, que vai lançar agora, dia 21 de abril. Eu já comprei o meu ingresso no cinema, tá? Caso você não saiba, a pré-venda dos ingressos do filme do Michael já começou, então vai olhar no site do seu cinema, do cinema mais próximo de você, para ver se já tá aberta. Não esquece de comprar antes que esgote sessões, beleza? Mas enfim, eu faço uma sequência aí de vídeos sobre a vida do Michael Jackson. No último vídeo que eu lancei, nós falamos sobre o lançamento do filme Moonwalker, do jogo Moonwalker, da autobiografia Moonwalker, e também falamos sobre o Michael ter comprado o rancho e assinado o contrato com a Sony Music. E aí eu pensei, vou fazer um vídeo só falando sobre Neverland, né? Porque é um lugar muito famoso, é um lugar muito ligado ao Michael Jackson, né? A casa oficial foi reconhecida como a casa oficial do Michael Jackson por muitos anos. Muitas coisas aconteceram lá, tem muita curiosidade sobre o lugar, então eu decidi fazer um vídeo só sobre isso para você que tá curioso sobre como era a casa, sobre o que aconteceu e sobre o que aconteceu com ela depois que o Michael morreu, inclusive como que tá a casa hoje em dia, enfim. Mas antes eu vou pedir para você hypar esse vídeo, é muito importante. Se aqui embaixo, perto do like, estiver um botão escrito hype, por favor aperta esse botão pra mim, é de graça, tá? E você vai me ajudar a impulsionar esse vídeo e alcançar mais pessoas para conhecer aqui o meu canal. Também não esquece de seguir nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui no canto da tela, principalmente no Instagram, é muito importante para você me conhecer melhor. Conheça outros trabalhos que eu faço também além do YouTube. Eu sou professora de dança, inclusive, trabalho com K-pop, screen dance e performance. Eu tô criando um curso 100% online de dança. Esse curso ainda não lançou, mas o Instagram já está ativo, então segue lá se você tiver interesse, ok? Como nós falamos no último vídeo, em 1988 Michael Jackson comprou o rancho que ganhou o nome de Neverland e ficou conhecida como a casa oficial do Michael Jackson, certo? Falei isso no vídeo passado, se você não viu, tá aí no card aí em cima, acho que é aqui, para você assistir. Neverland é uma propriedade no condado de Santa Bárbara, na Califórnia. Ela está localizada na 5225 Figueroa Mountain Road, em Los Olivos, situada às margens da Floresta Nacional de Los Padres, a cerca de 13 quilômetros ao norte da cidade de Santa Inês. Originalmente, a propriedade tinha o nome Zaca Ladeiras Ranch. E aí, em 1981, um promotor imobiliário chamado William Bone comprou esse rancho. Esse cara que comprou o rancho trocou o nome do lugar para Sycamore Valley Ranch. E ele contratou o arquiteto Robert Altvers, não sei exatamente como que fala o nome desse cara, para projetar ali a estrutura do rancho, e juntos, né, o William Bone e o Robert alguma coisa, eles juntos passaram 2 anos pesquisando e montando o projeto do rancho. Então, em 1982, enquanto ali eles montavam o projeto do resto do rancho, a casa principal foi construída, foi finalizada, e o William Bone, junto com a sua família, se mudou para lá, enquanto ainda estava montando aí construindo o resto da arquitetura do lugar. Em 1983, o Michael Jackson visitou esse rancho pela primeira vez com a intenção de se encontrar com o Paul McCartney, que estava hospedado lá naquele lugar, enquanto eles gravavam o videoclipe de Say Say Say, que é uma música em parceria, né, entre o Paul e o Michael. Nessa época, o Michael já se mostrou muito interessado pelo lugar, ele gostou bastante do rancho, e ele chegou a afirmar para Latoya, que é uma das irmãs dele, que ele ia sim comprar aquele rancho no futuro, que aquele lugar ia ser dele. Ele realmente gostou muito. E aí nós chegamos em 1988, quando Michael oficialmente comprou o rancho.
Não se sabe exatamente quanto que ele pagou pelo lugar. Alguns lugares dizem que foi em torno de 19 milhões de dólares, outros dizem que foi em torno de 30 milhões de dólares, não se sabe exatamente, mas ele comprou. O que se sabe é que o Michael adquiriu o rancho através de um contrato fiduciário, o que significa que quem fez o processo de compra do rancho foram o John Branca e o Marshall Gelfand, que eram o advogado e o contador do Michael Jackson, e eles ficaram como administradores do rancho. Isso para proteger ali a privacidade, né, do Michael Jackson. Então, esses caras foram lá, compraram um rancho em março de 1988 para o Michael, só que aí, em abril de 1988, o Michael oficialmente passou o rancho para o nome dele, virando o proprietário real do rancho. Nesse rancho já tinha a casa principal, já tinha o jardim e também já tinha a estrutura, uma estrutura de trem, né, de trilhos de trem. E acredito eu que já tinha alguns trens lá que fazia parte da estrutura, mas não tenho certeza. Aí, o Michael Jackson foi lá e construiu um parque de diversões privado, um mini zoológico e estátuas espalhadas pelo jardim. O Michael foi lá e trocou o nome do rancho de novo, nomeando o lugar como Neverland, que significa Terra do Nunca. Caso você não saiba, a Terra do Nunca, ou Neverland, é um local fictício da história do Peter Pan. O Michael escolheu esse nome porque, primeiro, ele era muito fã de Peter Pan e ele gostava muito do significado que tinha a Terra do Nunca, né? Que era um lugar onde crianças são crianças para sempre, crianças não crescem, crianças não mudam, elas são aquilo que elas são para sempre. Mas também porque o Michael queria que aquele lugar fosse um lugar confortável para as crianças, fosse um lugar onde as crianças pudessem se divertir, pudessem ser acolhidas, se sentirem acolhidas, né? Um lugar onde as crianças pudessem criar boas memórias e aproveitar a infância delas. É importante mencionar também que o Michael teve uma vida muito corrida quando ele era criança, né? Sendo um artista mirim, tendo um pai do tipo que ele tinha, além de que o Michael foi criado numa realidade onde as condições financeiras não eram muito boas, então o Michael, ele não teve uma vida infantil, sabe? Ele não foi criança de verdade, porque quando ele era criança ele estava trabalhando, quando ele era criança ele estava trancado dentro de casa porque o pai não deixava as crianças saírem. Então ele não teve isso da diversão do parque, de ir num parque de diversão, de ir num zoológico, de brincar com crianças da idade dele, de ter aquela infância, ele não teve isso. Eu já falei sobre isso no vídeo da infância do Michael Jackson, um dos vídeos da sequência aí, acho que é o primeiro, né? Da vida do Michael Jackson. Se você não viu, tá na playlist que tá aqui no card. E aí também por conta disso, Michael criou Neverland também pra ele, né? Pra ele sair um pouco dessa coisa de adulto e voltar a ser criança. Ele mesmo brincava nos brinquedos do parque, andava pelo zoológico, ele gostava de ficar ali no rancho olhando as coisas e usando mesmo as coisas que tinham lá dentro, né? Ele também criou pra ele, não só para as outras crianças, como pra ele voltar pra ter essa experiência de criança mesmo já sendo um adulto, né? No parque de diversões que tinha lá na casa do Michael Jackson, continham vários brinquedos, tá? Entre esses brinquedos tinha uma roda gigante, um carrossel, um zíper, um polvo giratório, um barco pirata, um wave swinger, um escorregador gigante chamado Super Slide, uma montanha-russa, carrinhos de bate-bate e um fliperama, ou seja, era um parque de diversões completaço. Aí tinha o mini zoológico. Nesse mini zoológico continham muitos animais, entre esses animais tinham girafas, aranhas, chimpanzés, orangotangos, cobras e sucuris, flamingos chilenos, muitos gados, incluindo carneiros, alpacas, zebras, tinha uma elefante, 2 tigres, 2 jacarés azus, uma lhama e muitos, muitos, muitos pássaros exóticos. Eu também já fiz um vídeo de curiosidade, pique esse aqui de Neverland, falando sobre os animais de estimação do Michael Jackson. Se você não viu, também tá na playlist aqui no card. E além do parque de diversão e do zoológico, como eu falei, também tinham trilhos de trem no rancho com trens, né? Eles funcionavam. Na propriedade continha ao todo 3 ferrovias. Uma delas era de bitola estreita de 914 mm chamada Neverland Valley Railroad,
que continha uma locomotiva a vapor no modelo Crown 4402B, que continha 2 vagões e ganhou o nome de Catherine em homenagem à mãe do Michael Jackson. A outra ferrovia também era de bitola estreita, só que de 610 milímetros, tinha uma locomotiva modelo CP Huntington. Não sei se é exatamente assim que fala, mas é isso aí que tá aparecendo para vocês. E além dessas 2 locomotivas, que acredito eu já tinham no rancho quando o Michael comprou, tá? Ele só renomeou, né, a outra ferrovia e a locomotiva, mas eu acho que elas já tinham ali no rancho. E além desses 2, também tinha um trem elétrico feito sob medida para o Michael, que o Michael comprou para os seus filhos em 2001. Esse trem foi montado atrás da casa principal, no pátio do rancho, e ele tinha 30 metros de trilho. O rancho Neverland era um lugar muito legal. Era um lugar que foi marcado por muitos acontecimentos, tanto positivos quanto negativos, mas que definitivamente era um lugar muito famoso, muito conhecido. Todo mundo sabia o que era, onde era Neverland. Neverland, que antes era a terra do nunca do Peter Pan, virou agora a casa do Michael Jackson. Todo mundo, quando ouvia falar sobre Neverland, direto já pensava na casa do Michael Jackson, então ficou realmente muito famosa. E não só isso, como virou o sonho de todo adulto e criança, tá? Adulto também, não só criança. Todo mundo sonhava em visitar a casa do Michael Jackson e ia andar nos brinquedos do parque de diversão e ver o zoológico, enfim, todo mundo sonhou com isso. Como eu falei, tiveram muitos acontecimentos lá naquela casa e eu vou citar alguns dos acontecimentos mais importantes e mais marcantes envolvendo o local, tanto positivos quanto negativos, ok? Vamos lá. O primeiro acontecimento marcante foi o casamento da atriz Elizabeth Taylor com o seu 7º marido, o Larry Fortensky, em 1991. A Elizabeth Taylor era muito amiga do Michael Jackson, ela visitava a casa do Michael de vez em quando, e aí ela gostava muito do lugar, era um lugar muito grande no meio do mato, era bem legal, divertido, tinha o parque de diversão, tinha um mini zoológico, e aí ela pediu pro Michael que ele deixasse que ela realizasse a cerimônia de casamento dela ali no parque, ali na casa, no rancho, né? O Michael, sendo um cara bonzinho como o Michael era, obviamente ele deixou que ela realizasse o casamento lá e ela lhe deu de presente, como agradecimento do casamento, ela deu uma elefante pro Michael, literalmente uma elefante. E essa é a elefante que tinha no mini zoológico, ela permaneceu ali no mini zoológico do Michael sozinha, pelo que eu sei, não teve outro elefante, ela ficava sozinha ali. Gente, é isso. Eu acho essa história loucura, é uma das histórias mais malucas envolvendo famosos pra mim, é essa história aí. Mas aconteceu e foi na casa do Michael Jackson. Outro acontecimento marcante foi a entrevista, que é a entrevista mais famosa de todas, que foi entre o Michael Jackson e a Oprah Winfrey. Em 1993. Durante essa entrevista, eles conversavam e caminhavam por locais ali de Neverland, então foi gravada lá na casa do Michael, e é uma das entrevistas mais marcantes da vida do Michael Jackson, talvez a mais marcante, onde ele falou sobre muitas coisas das quais ele nunca tinha falado antes, se pronunciou sobre várias polêmicas, várias coisas que falavam aí nas mídias, enfim. É uma entrevista extremamente reveladora, muito genuína e muito boa, e eu vou falar mais sobre ela no próximo vídeo sobre o Michael, ok? O rancho vivia recebendo crianças, desde amigos do cantor até atores e artistas mirins. Não só isso, como fãs do Michael que estavam passando por tratamento por conta de doenças. O Michael também convidava essas crianças para ir se divertir lá no rancho. E essas crianças passavam muito tempo lá brincando, passavam tempo com o Michael Jackson, assistiam filme dentro da casa, enfim. Muitos momentos. Em 1995, um congresso chamado Congresso Mundial das Crianças foi um evento de 3 dias que aconteceu lá em Neverland, na qual o Michael Jackson e a sua esposa da época, a Lisa Mary Presley, sim, a filha do Elvis Presley, os dois receberam várias crianças, tipo, do mundo inteiro nesse evento, né, nesse congresso. Então, também teve esse acontecimento lá na casa. Agora, sobre os acontecimentos negativos. O
rancho, o principal deles, né, não tem nem o que dizer, o rancho teve papel central nas acusações de abuso contra o Michael Jackson, né, visto ali que as acusações sempre aconteciam ali dentro, né, da casa e do rancho. Então, o local foi vasculhado por policiais, teve toda uma investigação, era o local que acusavam o Michael de ter feito esse tipo de coisa, então era um local com uma energia muito ruim, muitas coisas ruins aconteceram por conta disso, né? Então tem toda essa questão aí negativa. Outra coisa, o documentário Living with Michael Jackson, que foi produzido de maio de 2002 a janeiro de 2003, foi gravado, né, em Neverland. É um dos documentários mais fortes envolvendo Michael Jackson, porque caso você não saiba, eu vou falar mais pra frente sobre esse documentário, tá? Na sequência aqui dos vídeos, mas eu vou dar um resumão. O apresentador desse documentário enganou o Michael Jackson, tá? Deram uma proposta para ele de realizar um documentário mostrando como o Michael vivia, mostrando as coisas que o Michael fazia no dia a dia na casa dele, como que era Neverland. Falaram pro Michael que isso era uma oportunidade dele mostrar pro mundo quem ele era de verdade, dele provar pro mundo que essas acusações eram falsas e que ele não era esse tipo de pessoa. Então essa foi a proposta que deram pro Michael Jackson. Mas o que aconteceu foi que esse apresentador passou de maio de 2002 até janeiro de 2003 na casa do Michael Jackson fazendo todas essas filmagens, essas entrevistas com ele. Depois ele foi lá e modificou tudo no editor. Ele cortou cenas, trocou cenas, manipulou várias respostas do Michael, fez o Michael parecer mais culpado ainda, na verdade, né? Ele manipulou as imagens, ele distorceu toda a imagem do cantor, tudo que o cantor falava ele distorceu. Então assim, gente, loucura. E sim, foi comprovado que essas imagens foram sim modificadas. Ao mesmo tempo que o cara gravava o documentário, a equipe do Michael também fez uma gravação ao mesmo tempo, e eles lançaram depois o documentário original, mostrando as cenas originais, mostrando que o documentário Living with Michael Jackson foi sim alterado, tá? Então esse acontecimento também ocorreu e foi uma coisa que machucou muito o emocional do Michael Jackson, porque ele confiou no cara, ele confiou na proposta, ele achou a proposta muito boa, porque era pra ele se redimir, era pra ele mostrar que ele não é esse tipo de pessoa, era pra ele provar pro mundo que ele é uma pessoa boa, e aí o cara foi lá e enfiou uma faca nas costas dele, entendeu? Então assim, foi uma coisa muito marcante na vida do Michael. Esses foram alguns dos acontecimentos, outras muitas coisas aconteceram lá, obviamente. O Michael morou por muitos anos nessa casa. Por conta desses acontecimentos negativos envolvendo as acusações, envolvendo o documentário, tudo isso que aconteceu aí de ruim em Neverland, o Michael afirmou ali por volta dos anos 2000 e alguma coisa, que ele não moraria mais em Neverland porque aquele lugar já não dava mais para ser considerado um lar. Eu acho que o Michael não conseguia mais morar naquela casa, tudo trazia para ele memórias ruins e coisas ruins, então ele saiu de lá. Porém, a casa, né, o rancho ainda era uma propriedade do Michael Jackson, ele só não morava lá mais com a família. Por conta do processo judicial, né, das acusações de abuso, o Michael ele acabou perdendo um pouco a mão ali com Neverland. O local foi sendo abandonado, foi sendo largado de lado. Se você estiver escutando o cachorro da minha irmã latindo, eu sinto muito, mas enfim, Neverland acabou ficando abandonada ali, o que deu muito problema na época por conta dos animais de estimação que estavam lá dentro. O Michael recebeu acusações de maltrato de animais na época, ele recebeu acusações de abandono dos animais também. Chegaram a ir lá na casa dele, ver como estavam os animais, para ver realmente se eles estavam numa situação precária, né? Inclusive, eu já falei sobre isso também no vídeo dos animais de estimação, que tá aqui no card que você não viu. Se você não viu, vai lá ver. Eu também já falei sobre isso, tá? Deu problema lá no zoológico. Durante esse processo todo, o Michael começou a enfrentar problemas financeiros. Ele não estava conseguindo trabalhar por conta de todo o processo judicial e ele não tinha nem cabeça para isso. Todo o dinheiro que ele tinha estava sendo gasto, tipo, em muitas coisas, tá? Muitas coisas. Tinha os advogados, tinha os processos, tinha os filhos dele, tinha toda a administração de Neverland, que era muito cara. E aí, Neverland foi realmente, né,
oficialmente fechada e os animais foram retirados de lá. Entramos num problema aí entre Michael Jackson e Neverland. A casa oficialmente fechada, ninguém morando lá, oficialmente abandonada, ninguém mais ia, ninguém cuidava, ninguém fazia nada. Tava lá, parada, enquanto Michael tava morando em outro lugar enquanto passava por todos esses problemas da época. E aí, em 2006, Neverland entrou em um processo de execução hipotecária. O que significa isso? Michael Jackson usou o rancho como garantia para um empréstimo. Se ele não conseguisse, pagar, se ele não cumprisse com a sua responsabilidade de pagar o empréstimo e pagando, o que ele devia, essa administradora, a qual ele fez tudo isso, poderia pegar o rancho para ela. Entendeu? Mais ou menos. Ou seja, Michael usou Neverland de garantia. E se ele não pagasse o que ele devia, a instituição financeira poderia pegar Neverland para ela. E aí não seria mais Michael Jackson. Deu pra entender? Ok. Em fevereiro de 2008, o Michael recebeu uma espécie de intimação da administradora, falando que se ele não pagasse mais de 24 milhões até março do mesmo ano, eles iam realizar um leilão público para vender Neverland. Aí, em março de 2008, pouco tempo antes desse prazo acabar, o advogado do Michael Jackson anunciou, que foi realizado um acordo entre o Michael e um grupo de investimento privado para conseguir salvar a propriedade, para conseguir manter a propriedade ali com o Michael Jackson. Nesse período do acordo, o Michael já devia 3 meses de pagamento, da instituição financeira. Aí, em maio de 2008, o leilão de execução hipotecária do rancho foi oficialmente cancelado, depois que uma empresa de investimento administrada pelo bilionário chamado Tom Barrack comprou o empréstimo que o Michael Jackson devia no valor de mais de 22 milhões de dólares. Em novembro de 2008, o nome Neverland foi trocado oficialmente para Sycamore Valley Ranch Company LLC e se tornou um investimento conjunto entre o Michael Jackson e a empresa do Tom Barrack, que tinha lá comprado a dívida do Michael. E aí, por conta de ter se tornado ali um local de investimento, os equipamentos, os brinquedos do parque de diversão que tinha construído lá no rancho foram oficialmente retirados de lá. Para onde foram esses brinquedos? Sim, tem informações de para onde foram. Não sei se estão lá até hoje, não sei se existem esses lugares até hoje, mas eu vou contar para onde foi na época, ok? Os brinquedos Zipper, Lolly Swing e um brinquedo chamado Spider, que eu não sei exatamente que brinquedo que era, foram comprados pela Helm Sons Amusement, não sei exatamente como fala, uma empresa que já tinha feito mediações de compras de brinquedos do parque de diversões para o Michael Jackson, Então o Michael comprou os brinquedos dessa empresa e essa empresa recomprou de volta, entendeu? Mais ou menos isso aí. Outras 6 atrações do parque foram vendidas para Butler Amusements, outra empresa em Fairfield, na Califórnia, não sei como que fala, mas é na Califórnia. Alguns desses brinquedos, inclusive, apareciam em feiras ao redor da Califórnia, de Oregon e Washington. Muitas vezes, quando esses brinquedos apareciam nesses festivais, tinha lá a plaquinha falando que eram os brinquedos que faziam parte de Neverland. A roda gigante de 20 metros, que foi feita sob medida para o Michael em 1990, foi vendida para a Arkway Amusements Corp. Em Imperial, no Missouri. Outras atrações foram instaladas permanentemente, como a montanha-russa, que foi para Coney Island, em Nova York, o barco pirata comprado pelo Beach Bend Park, na cidade de Bowling Green, em Kentucky, e os carrinhos de bate-bate que foram instalados na Cal Expo, localizado na California State Fair.
Então, foi isso aí que aconteceu com os brinquedos do parque de diversão do Michael Jackson. Aí nós vamos para o momento em que o Michael Jackson morreu, 2009. Nessa época, saiu uma notícia de que a família do cantor tinha a intenção de enterrar o corpo do Michael Jackson no rancho em Neverland, que não era mais Neverland, né, que agora era Sycamore Ranch Valley Company, sei lá o quê. Falaram que a família tinha intenção de enterrar o corpo do Michael lá e que eles iam construir uma espécie de memorial aberta à visitação de fãs. Porém, isso não aconteceu e posteriormente o pai do Michael Jackson veio a público e falou que isso não era verdade, que isso nunca foi verdade. Ou seja, mesmo com o cara morto, ainda inventavam, a mídia ainda lá inventava mais mentiras sobre o cara. É absurdo. O testamento do Michael Jackson concedeu a sua parte, né, do rancho para um fundo familiar, ou seja, o rancho ficaria ali no nome dos filhos do Michael Jackson. Inclusive, a cantora Lady Gaga chegou a anunciar que estava disposta a arcar e ajudar financeiramente os filhos do Michael a manter o rancho, mas eu acho que isso não aconteceu. Tá? Eu acho que os filhos do Michael não ficaram ali com o rancho. Acho que tinha também todo um negócio aí da casa ter envolvido nesses problemas, e enfim, aí meio que não rolou. A casa passou por uma reforma, ok? Onde antes era o parque de diversão e o zoológico foram substituídos por um jardim zen. Em maio de 2015, a empresa do Tom Barrack, que tinha uma parte ali dos direitos do rancho, né, anunciou a venda do rancho por 100 milhões de dólares. Isso revoltou os fãs, tipo, absurdo. A internet virou uma loucura falando sobre isso. Muita gente criticando, falando que não era para vender nada, que era pro rancho ficar lá parado. E o próprio Jermaine Jackson, né, o irmão do Michael Jackson, mandou uma carta para a empresa do Tom Barrack, demonstrando ali que ele também não estava feliz com aquela situação, que ele também não concordava com a venda do imóvel, mas não mudou nada. Eles continuaram, deixaram lá para vender por 100 milhões de dólares, muita coisa. Obviamente, o valor era muito alto, ninguém queria comprar o rancho, não só pelo valor alto, mas também por toda a história ali envolvendo o lugar, né? Todas as acusações e tudo mais, então ninguém quis comprar o lugar. E aí, em 2017, eles diminuíram o valor para 67 milhões de dólares. Ninguém quis comprar também, tá? O valor ainda estava alto demais, e ele foi reduzido de novo em 2019 para 31 milhões de dólares. E ninguém quis comprar de novo. Até que em dezembro de 2020, o bilionário chamado Ron Burkle, um homem que um dia foi amigo ali da família do Michael Jackson, estava sobrevoando o Califórnia ali, né, de helicóptero, estava sobrevoando ali por perto e acabou passando por cima ali de Neverland, né, do rancho, e ele ficou muito interessado. Ele olhou o lugar de cima, achou o lugar muito bom, achou o lugar muito legal, ficou muito interessado e foi falar com o Tom Barrack para saber sobre o rancho. E aí esse cara foi lá e comprou o rancho por 22 milhões de dólares, ou seja, tentaram vender por 100 milhões. Ninguém comprou. Aí trocaram pra 67, ninguém comprou de novo. Diminuíram pra 31, ninguém comprou. No final, o cara ainda comprou por 22. O cara que tava super interessado ainda fez o preço baixar mais pra comprar. Ninguém ia comprar por 100 milhões de dólares. Esse cara viajou muito. O Ron Burkle foi lá, comprou o rancho por 22 milhões de dólares numa estratégia chamada land banking. Pra quem não sabe, isso significa que esse cara considerou que o rancho Neverland tinha chances de render muito mais futuramente. Então é como uma ideia de investimento. Você compra um lugar porque acha que no futuro ele vai valer muito mais. Talvez em 2020, quando os caras tentaram vender por 100 milhões de dólares, não valia 100 milhões de dólares, mas talvez um dia vai valer 100 milhões de dólares, entendeu? Então é uma questão aí de investimento, o cara comprou como uma estratégia mesmo, e até hoje, Neverland está no nome de Ron Burkle, até hoje é dele. E aí a questão, Neverland continua ali no mesmo lugar, continua lá construído, ainda tá ali, tá? Eu sei que algumas pessoas já visitaram, Rodrigo Teaser, que é o intérprete brasileiro do Michael Jackson, muito famoso, já visitou Neverland. É uma casa comum,
de alguém como o Michael, lógico, quarto, biblioteca, sala de vídeo e tudo mais, só que quando você sai desse lugar, você vai pra você tem um zoológico completo, que dá pra você ter girafa, elefante, gorila, uma área especial pra répteis, enfim, é gigantesco. Você tinha, né, que eles retiraram um parque de diversões enorme, você tem um estúdio, você tem quadra, você tem um cinema pra 50 lugares, aí tem sala de dança, de ensaio, tem tudo ali. Neverland foi um lugar muito marcante, foi algo muito importante na vida do Michael Jackson, tanto positivo quanto negativo, e é um lugar que vai ficar nos nossos corações e nas nossas lembranças pra sempre, tá? Mas enfim, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você não viu os outros vídeos do Michael, vai lá na playlist e assiste, tá aqui no card. E não esquece de voltar pra ver mais, porque vai sair mais vídeos ainda. Inclusive vai sair um vlog sobre o Michael Jackson, onde eu fui no show do Rodrigo Teaser e eu fui assistir o filme no cinema e vou falar no vlog pra vocês, conversar com vocês sobre o filme, tá? Então não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho das notificações, que é muito importante pra você receber sempre que eu postar vídeo novo. Segue nas redes sociais, estão todas lá embaixo na descrição. E é isso, um beijão e até a próxima.